Olá, muito bem-vindos e muito bem-vindas à Leveza de Ser. Eu sou a Camila e esse é um papo terapêutico muito legal que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tava pensando, né, tem uma série que chama This Is Us, que é uma série, assim, extremamente sensível, fala de família. Eu recomendo sempre que no momento exato para os meus pacientes, para os meus clientes, enfim. Trabalha muito, né, a questão da, da base emocional familiar, enfim, os processos, a infância, a criança interior, o relacionamento familiar. E lá tem uma frase que um dos personagens principais, quem já assistiu me fala nos comentários. A série, na verdade, na primeira temporada, no primeiro episódio, começa, né, com essa frase. Dá até um spoiler aqui. Não, na verdade não é. Porque vocês vão assistir logo de... Quem já assistiu sabe, quem não assistiu logo de cara vai ver, mas isso não estraga nada. O médico fala pro Jack que a vida é sobre transformar os limões em limonada. E o quanto eu já tinha escutado isso na minha vida, mas depois que eu assisti a série e tudo mais, eu comecei a repensar muitas coisas. A primeira vez que eu assisti a série foi lá em 2017, quando ela estreou nos Estados Unidos, enfim, então faz tempo. Mas depois de assistir diversas outras vezes, porque eu aprecio demais. Então é uma dica que não é terapia, mas é terapêutico, ajuda a gente, né? Tem tanta coisa que não é terapia, mas é terapêutico. E eu ontem tive uma passagem com a minha filha, foi domingo, foi sábado. Não, tô perdida no tempo, gente, pera lá. Hoje é segunda, então foi ontem, domingo. Ontem a gente foi no cinema, no final da tarde. E aí a gente tava, ela como uma boa lua em Escorpião, ela adora um filme de terror, né, um suspense. A gente tava esperando pra assistir aquele Sorria 2. E aí a gente decidiu dar uma volta no shopping, entramos numa livraria, eu tenho Vênus na Casa 9, então eu amo um livro mais do que tudo. Tudo que mexe com conhecimento, aprendizado, para você saber até o que presentear alguém, olha a Vênus da pessoa, tem que, assim, é perfeito. E eu, por ter, né, essa lua em Sagitário, uma Vênus de casa 9 na casa de Sagitário, sou apaixonada por livro, pelos meus oráculos, enfim, por tudo que me permite a buscar as verdades, o que está além, a expandir meus horizontes, a entender melhor o funcionamento da vida, do universo, do cosmos, né? Então, através de entender a mim mesma e buscar entender o cosmos, a astrologia, o tarô, a psicologia, eu vou me conhecendo, sempre, 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 esse processo é eterno, e vamos expandindo, né? Então eu entrei na livraria para esperar um pouco o horário do filme com ela. Aí, lógico que eu fui lá nas caixinhas dos oráculos, enfim, tem umas caixinhas da editora Matrix que eu amo, que é livrinho em caixa, eu uso demais os meus pacientes na terapia, então é fantástico. Aí a gente tava lá mexendo, e tinha uma caixinha, acho que é Quem Sou Eu, Quem é Você, uma coisa assim. Aí minha filha começou a shuffle, começou a embaralhar, que ela adora embaralhar, né? Aí ela começou a embaralhar e como tava eu e ela ali, ela falou assim, vamos ver pra quem que é, aí caiu uma carta, ela, vamos ver pra quem que é essa pergunta, pra quem que é essa energia. E a pergunta foi bem legal, a pergunta foi bem assim, quando você era criança, na sua infância, com quem para quem, né, você contava sobre as suas emoções, para quem você contava como você estava se sentindo,
né? Você tinha facilidade em fazer isso? Em quem você confiava? Na hora que ela perguntou, foi um pouco na hora que veio isso, foi um pouco paralisante, assim, né? Na hora eu falei, filha, ressoa com você? É com você isso? Aí ela, nossa, mamãe, acho muito legal, porque você e o papai sempre perguntaram pra mim como tinha sido o meu dia, se estava tudo bem, como que eu tava me sentindo, o que eu tinha feito durante o dia. Então, eu contava pra vocês. E tanto você quanto o papai sempre perguntaram. Você sempre perguntava, a gente ia conversando, voltando da escola, ou na hora que você estava fazendo janta ali, conversando comigo, eu na mesa fazendo a lição. E o papai depois chegava e perguntava também e tudo mais. Então, eu falava com vocês sempre perguntaram como que eu estava me sentindo, o que eu tinha feito, como tinha sido o meu dia e tudo mais. Aí ela olhou para mim e falou, e você, mamãe? É pra você? Você tinha pra quem falar? Pra quem que você falava? Como que você se sentia? Aí eu falei assim, comecei a me emocionar muito quando ela falou isso, né? Assim, por refletir, ela me passou ali uma visão que eu nem lembrava, né? Eu nem lembrava, assim, que todo dia eu acompanhava e tudo mais, que, assim, perguntando, interagindo dessa forma, dessa maneira toda. Eu sempre tive muito presente na vida da minha filha inteira, sempre foi meu chicletinho. Agora não, que já tá com 16 anos, que as coisas estão bem diferentes, enfim. Mas até realmente os 15 sempre foi, assim, né? Agora que ela começou a abrir as asas. Mas ela falou isso e eu parei e voltei lá na minha infância, né? E falei, filha, nunca tive, minha mãe não perguntava, eu não tinha com quem falar, assim, eu não falava das minhas emoções, não, eu não falava. Aí ela, nossa, ninguém perguntava e, não, naquela época, né, a gente não tinha isso, era tudo muito, pelo menos em casa ali, meus pais separados e minha mãe sempre ali fechada, mas com cara feia, tinha um medo dela. E não, de jeito nenhum, não havia isso, né? Não tinha isso. Meu pai sempre muito meu companheiro, mas nesse sentido, assim, das emoções mesmo, não me recordo realmente. Falei pra ela, aí ela falou assim, mamãe, eu sinto. Aí eu comecei a me emocionar, comecei a sair lágrima do meu olho. Aí ela falou, mamãe, eu sinto muito por você, eu sinto tanto. Aí ela colocou o oráculo assim em cima da bancada ali e me abraçou. E eu falei, não, filha, né, eu me emocionei, falei, não, tá tudo bem. E tudo mais, realmente, né? Aí ela olhou pra mim e falou, mas mamãe, se você nunca fez isso, nunca fizeram isso com você, como é que você faz isso comigo, né? Como é que você sabia que o certo era perguntar, era mostrar interesse, era interagir, era estar ali presente, era participar? Como, mamãe, como? Eu falei, filha, foi onde veio essa questão de transformar o limão em limonada, né? Falei, filha, não são as coisas legais, as coisas boas, as coisas felizes, as coisas mais legais que ensinam as coisas pra gente na vida. Na verdade, o que é mais difícil pra gente, onde a gente sente mais dor, onde a gente tem maior sofrimento, é onde vai nos ensinar, é onde a vida vai trazer as maiores lições pra gente. Então, aonde a gente vai chupar dos limões mais amargos, se não é sobre limão isso aqui, né? É ali onde a gente vai ter o maior ponto de aprendizado, de crescimento e de transformação. Vai estar nas nossas mãos fazer diferente, né? Eu
eu sabia que me doía muito, que eu sofria muito com aquilo e tudo mais, e diante da minha dor, né, eu não queria que você tivesse essa dor, eu não queria te criar da mesma maneira. Eu, mesmo ninguém me ensinando, me falando que era certo, que era errado, como que era, como não era na época, eu tinha dentro de mim que aquilo era tão ruim que eu não ia jamais querer aquilo para minha filha ou para outra pessoa, enfim. E isso mais ainda hoje, depois que passei por tanta coisa, que fui me tornando tão, que adoeci tanto, né? Que tive diagnóstico de 7 doenças autoimunes, lutei pela vida, né? Enfim, depois de tantos acontecimentos, tem o Nodo Sul e Nodo Norte, casa 6, casa 12, no Norte em Câncer, com, né, Nodo Sul em Capricórnio. Então, na casa 2 você vai aprendendo tanto. E eu falei, eu sabia que eu tinha que transformar esse limão amargo em uma limonada suíça com leite condensado e muito doce. Que não precisava ser daquele jeito e que não precisa. Que doeu em mim de uma maneira tão profunda, tão intensa. Aquele isolamento, aquela desconexão emocional da minha mãe, tão grande. Né? O meu mapa mostra isso, o nosso mapa mostra, na lua da gente tem, tá? Eu tenho uma lua em conjunção com Urano, por exemplo, então tinha uma desconexão emocional muito grande, um modo familiar de viver muito estranho, né, vindo da mãe, e eu fui transformar o limão em limonada, né, e tanto que depois que passei pela noite escura da alma, despertar espiritual, fui realmente ativar a minha centelha divina, a natureza divina em mim. Espiritualidade é isso, gente. Espiritualidade é você aprender com a dor, entender que o seu próximo, o próximo não é só o seu filho, não é só o seu irmão, não é só de sangue, não é só seu marido, o próximo são as pessoas que estão ao seu alcance, as pessoas que fazem parte da sua vida e as que também não fazem, mas as que vêm até você, a que o seu caminho cruza com daquelas pessoas. Então, é entender que, né, eu não preciso ser assim pro outro, o outro não precisa passar pelo que eu passei, sofrer o que eu sofri. Aliás, se doeu tanto, é mais um motivo, né, do outro não precisar. Muito pelo contrário, da gente poder ser aquela mão amiga que entende, que acolhe, que abraça, que compreende, que protege e que dá suporte, né? É não querer que o outro realmente passe por aquilo que você passou. Espiritualidade é você desenvolver a sua empatia, espiritualidade é você desenvolver a sua compaixão máxima e sublime ao próximo. Seja lá onde você for, com quem você andar, o que você fizer, aonde você estiver. Porque não é dentro de um templo, de uma casa espiritual, de uma igreja, né, de um terreiro, não é sobre isso. Não é aonde quer que você esteja e vá e atue, interaja, né? Você vá com o seu espírito, que você seja você com o outro ali, e com a alma nessa interação, é cooperar, é ajudar, é trocar, é amparar, é ouvir, é dar atenção, é parar, né? Olhar no olho da pessoa e falar, eu tô aqui, né? Conta comigo, tamo junto. Tá precisando de alguma coisa? O que que tá acontecendo de verdade, né? Sem julgar, sem nada disso, primeiramente ouvir, enfim. Então,
assim, foi muito gratificante esse momento ontem com a minha filha. E ali me veio o meu aprendizado diário em transformar o limão azedo em limonada em tudo que eu faço, em tudo que eu atuo, e mostrar isso para as pessoas, mostrar isso para você e falar: olha, a vida pode ser diferente, a gente pode ser melhor e o futuro pode ser brilhante, sim, 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 né? Eu falo que essa mesma mãe que aconteceu tudo isso é a mãe que hoje eu cuido, eu protejo, eu zelo acima de tudo. Saber que a gente ia ter tantas divergências ao longo da vida para hoje, né? Se eu pudesse dar minha vida por ela, eu daria 1000 vezes. Entender que depois que eu ressignifiquei a situação com a minha mãe, eu renasci. Eu renasci, mas eu renasci numa força absurda. E eu renasci para minha paz, para minha serenidade, porque a gente pode fugir, mas a gente não pode se esconder. Então, família é bem importante, gente. Muito diferente do que falam, né, hoje. Ah, mas hoje todo dia, hoje toda hora, todo dia a gente escuta pai, mãe narcisista, isso, aquilo, outro. Ainda assim é o pai e a mãe. Ainda assim a gente vai ter que compreender, trabalhar isso dentro da gente, porque a gente leva isso para onde quer que a gente vá. Pai e mãe é uma construção dentro da gente, né? O pai é o sol, a consciência, a mãe é a lua, é a base emocional, o nosso interior, inclusive, até a nossa ascensão, né, na vida tá ligada à mãe. Então, a gente vai ter que lidar com isso, né? É nossa esteira kármica, então aquilo que fica voltando. Então, não fujam, não se escondam, encarem, tentem compreender, né? A compreensão, trazer um sentido por que aconteceu, por que acontece, para realmente ressignificar, aceitar as coisas como elas realmente são, entender que as coisas não vão funcionar do jeito que a gente quer, mas que isso não significa que é bom, que é ruim, só é como é, né? E se é do jeito que é, porque a gente tem um trabalho a aprender ali, a gente tem um aprendizado, a gente tem um trabalho a ser feito, a gente tem um aprendizado, e parte disso a nossa alma escolheu, porque no âmago ela sabia e sabe que é pro nosso bem maior, pro nosso crescimento, pra nossa evolução. Ah, mas eu vou ter que amar. Não, isso é uma coisa, isso é outra coisa. A primeira coisa é compreender. Tem que fazer sentido. O ser humano tem que fazer sentido, porque se não faz sentido aquela história que aconteceu, como é, né? A pessoa não tem compreensão, então ela fica na negação. Na negação, ela fica em conflito interno dentro dela, a vida toda, e brigando com todo mundo externamente. O externo, o conflito externo só é um conflito, é um reflexo das nossas, dos nossos complexos internos, tá? Então, enquanto a gente melhor a gente se dispor, se colocar ali com franqueza, com honestidade, né, para lidar com tudo isso e ressignificar, né? Eu falo que a gente tem duas opções: ou a gente muda ou tudo se repete, tá? E quando você consegue trabalhar tudo isso dentro de você, evoluir com tudo isso, a mesma espiritualidade que ajuda a gente nesse processo, você vai ver a espiritualidade real dentro da gente, que é a serenidade, a paz, a tranquilidade com relação à aceitação. Eu falo que a aceitação traz a pacificação, a serenidade, e isso não tem preço. Quem já viveu no inferno sabe o valor da paz, né? Não abre mão. Isso é uma questão de valores.
A minha paz não tem preço. Eu tive que viver muito tempo na guerra para valorizar, né, algo que não tem preço, é inestimável, né, é inigualável, não tem nada, não tem um sentimento igual que traga paz, assim, pra gente, assim. A paz é a serenidade interna, né, é o flow, é esse fluir, ir e vir e fluir tranquilamente, sem enroscar em nada, assim, né, então isso é importantíssimo. E, bom, é isso, eu queria compartilhar isso com vocês, esse momento terapêutico. E digam nos comentários, né, o que mais que vocês, assim, gostariam até de ver aqui nesse espaço de papo terapêutico coletivo, para a gente abrir o coração, que é muito válido, né? O que seria a gente sem o outro, né? Caminhar na direção da unidade é isso, é a gente compartilhar, a gente lembrar que a gente é igual, todo mundo vai passar de uma maneira ou de outra, por situações que é pra gente se igualar, é pra gente realmente quebrar esse ego ali em pedacinhos e colocar ele no lugar dele, educar ele, né, e entender que a grandeza da alma é o compartilhar, é o ser humano, é ser solidário, é ser, né, é fraterno, enfim. E todos esses eventos são para que a gente flua nessa direção, tá? Ou é pelo amor ou pela dor. E a gente não precisa ir pela dor o tempo todo também, né? A gente pode entender e buscar o amor. O amor acima de tudo. O amor é a maior força que existe. O amor é uma força que transforma o destino, gente. Eu falo que o amor move minha vida. E pode ter certeza, se tem um desafio, se tem um problema, se tem um obstáculo, é porque ali tá faltando amor. A primeira coisa, o primeiro ingrediente, coloca amor. Coloca amor, né? É assim. Arruma dentro, que fora tudo se resolve. Gratidão, namastê. Bye.